apoiar o celular aqui. Deixa eu ver. E aí? Vamos passar uma make, né? Olha. Aí. Hoje temos perguntas e respostas. Então, na live de hoje, eu vou responder sobre período que você deve fazer o application. Então, quando começar a fazer o application. Um pouco também sobre lista de universidade. Como se manter firme para fazer o application. E coronavírus. Então, vamos lá para essa live de hoje que tem várias perguntas. Então, lembrando, para quem está chegando agora, nunca participou de uma live, eu respondo as perguntas de caixinha que eu deixei e depois, se der tempo, né, dentro do tempo aí da live do Instagram, eu ainda posso responder mais algumas perguntas que vocês me mandam aqui embaixo. Bom, então eu vou responder, começando a responder essas perguntas, e se surgir algumas perguntas, vocês me mandem. Vamos lá. Primeira é a seguinte. Pelo que eu entendi aqui, acho que deu uma cortada quando foi feita essa pergunta, tá falando qualidade período que você faz o application no ensino médio. E isso eu vou responder, na verdade, não vou responder só para o ensino médio, eu vou responder para todos os applications em geral, tá? Então, quando se faz um application, quando se inicia um application, quando se deve iniciar um application para estudar no exterior? A resposta é que você deve iniciar o seu application desde quando você percebe que você quer estudar fora, tá? Então, por exemplo, se você percebe que você quer estudar fora no ensino médio, no ensino médio não, você quer estudar fora depois do ensino médio, você quer estudar fora na graduação. Percebeu? Tudo o que você faz no ensino médio tem que ser pensado porque vai impactar no seu application final. Então, por exemplo, principalmente para países que avaliam de uma forma mais global, né, como os Estados Unidos, tem já universidades na Europa que também avaliam além das notas, avaliam o perfil do estudante como um todo. Você tem que começar a fazer coisas, por exemplo, atividades, matérias, se for disponível para você escolher as suas matérias, que tenham a ver com o que você quer estudar. Ou seja, para você, então, se preparar, não basta simplesmente, chegou no último ano do ensino médio ou chegou no último ano da graduação, já vou me preparar para o application do próximo ciclo, então, da minha graduação, ou do meu mestrado, ou da minha pós. Tudo o que você faz na sua vida acadêmica em um ciclo tem impacto no próximo ciclo, certo? Então, com certeza, se você tirar boas notas no ensino médio, mesmo que seja no primeiro ano, isso vai ter um impacto no último ano, quando você estiver se graduando e estiver enviando os seus documentos para as universidades, tá? Agora, montar o application package, a candidatura em si, ela vai ser no seu último ano, durante o seu terceiro ano. Por exemplo, para os Estados Unidos, os applications abrem mais ou menos em agosto. Então, de agosto a dezembro são os applications mais competitivos, mas tem faculdades que recebem até maio, porque você vai se candidatar para iniciar os estudos em setembro do ano seguinte, tá? Então, tem faculdades que recebem até maio, tem faculdades que recebem em julho, esse é o caso de muitas faculdades na Europa. Então, o ideal é que cada pessoa faça o seu próprio calendário, montando as datas de acordo com as universidades que está pesquisando.
Por isso que uma data mínima, assim, de planejamento do application é 1 ano antes da aula começar no ano seguinte. É mínimo do mínimo. 2 anos antes é ideal, porque você já vai vendo pelo ciclo de candidatura anterior, e essa é uma dica estratégica, tá? Você já vai vendo quais são as documentações necessárias, quais são os materiais que você precisa escrever, quem que você precisa pedir ajuda, por exemplo, pedir carta de recomendação para os seus professores. Então, você vai recolhendo essas informações para você poder fazer a sua candidatura, tá? E baseado no ciclo anterior, você já sabe o que você vai precisar no outro ano. Então, quando... E aí, mais ou menos a data também. Você já tem a data para fazer esse balizamento. Quando chegar o ano que de fato você tem que se candidatar, você já está mais preparado ou mais preparada. Beleza? Isso vale para qualquer curso, não só para ensino médio, não só para graduação, não só para mestrado, não só para doutorado. Isso vale para qualquer ciclo de estudos que você vai se candidatar para o próximo. E aí também você tem que avaliar que o que você faz, né? Por exemplo, vamos supor que você já concluiu o ensino médio e você quer se candidatar para a graduação. Em alguns locais, alguns países, é possível você se candidatar, mesmo que você esteja num intervalo. E aí, o que você faz nesse intervalo também conta como atrativo para o seu perfil para admissão, tá? Então, leve em conta isso, organiza isso para a sua candidatura. Como fazer a listagem de universidades? Bom, essa é uma pergunta que vai variar um pouco se você está na graduação, né, aplicando para graduação, se você está aplicando para pós, e também o que você está buscando em termos de seletividade dessa universidade e o que a universidade oferece para você em termos de repente, bolsa de estudos, serviços estudantis, em países que você quer buscar. Então, é importante primeiro fazer uma autoavaliação, ver como você, como aluno, funciona para entender se você quer uma universidade grande, uma pequena, quais são os critérios principais que fazem você escolher uma universidade, tá? Tem um vídeo no YouTube que eu dou 30 perguntas que você deve se fazer para o autoconhecimento, e nessas 30 perguntas você vai entender que tipo de universidade pode ser mais interessante para você ou não, né? Então você sai com uma suspeita mais formada do que será que pode ser interessante para você. Só que tem uma coisa que é muito decisiva para quem vai estudar no exterior e muitas vezes é o valor do investimento. Então, nesse caso, é bem importante pensar o seguinte: existe normalmente um valor que é possível para você ou para sua família fazer de investimento por ano para te ajudar a se sustentar enquanto você está no exterior, né? Muitos países têm um valor mínimo que eles pedem para que o aluno receba um visto de estudante. Vai me falando se o som tá legal, se tá tudo certo aí, gente. Então, muitos países pedem esse valor mínimo para o visto de estudante, e aí, esse valor mínimo pode ser que não seja possível para sua família. E nesse caso, pode ser que exclua esse país, sabe? Então, é muito importante pensar isso. Pensar que o valor que as faculdades costumam custar pode ser proibitivo para você. E aí, você tem que começar a buscar universidades que deem bolsa para estudantes internacionais. E aí, você tem que começar a entender
naquele local, qual é o critério das universidades para darem bolsa para alunos internacionais. Então, é bem mais complexa a questão de criar uma lista. Porque não é só simplesmente começar a listar, putz, eu quero estudar nessa faculdade porque eu gosto dela, porque ela tem boa fama, porque ela tem reconhecimento na área, pode ser que ela me dê uma boa entrada no trabalho, no mercado de trabalho, na área que eu quero estudar, tá? E aí, o que vocês precisam buscar é se a universidade tem bolsa para o estudante internacional, qual é o critério dessas bolsas e como que e quanto que ela subsidia dos custos, tá? Porque a bolsa é isso, seja uma bolsa governamental, que muitos países da Europa têm, por exemplo, a Holanda tem, a Alemanha tem, uma bolsa governamental que dá um apoio, uma ajuda de custo para o estudante por mês, como tem algumas bolsas também que dão um desconto na tuition, que é o custo da universidade. Então, às vezes, a sua lista de universidades vai ter que sair das universidades ou dos países que o dinheiro que você tem, mais o quanto de bolsa você vai receber, tornam possível você estudar lá, tá? Tem muitas pessoas que às vezes me perguntam, Marina, tal universidade dá bolsa para o estudante internacional? Tal universidade dá? Às vezes ela até dá, mas às vezes ela dá, tipo, 10% de bolsa e você precisa de 90%. Então, é muito complicado você escolher a universidade baseado só nos critérios de interesse. Você tem que escolher também nos critérios de se você pode ou não pagar, tá? Porque a gente tem que pensar no seguinte: aqui no Brasil, a gente tem um sistema universitário de universidades públicas gratuitas, né? Porque nós, brasileiros, temos acesso a essas universidades e direito de estudar lá. Temos que passar por seleção. Temos. Assim como para estudar no exterior, também temos que passar por seleção de universidades. Porém, por elas não serem do nosso país, nem sempre a gente vai ter acesso gratuito a elas. Aliás, é mais comum que a gente não tenha acesso gratuito a elas, tá? Então, quem decide por estudar fora tem que estar pensando que vai ter, já que fazer um investimento para pagar pela sua moradia, certo? Além disso, talvez tenha que fazer um investimento para pagar por parte dos estudos. Então, tem que fazer muito bem a sua avaliação, pensar direitinho na sua condição financeira para ver se é viável isso, tá? Olha, acho que essa é uma pergunta de semi-desespero. O coronavírus ajuda ou atrapalha a seleção para quem quer estudar na Itália esse ano? Ha. Eu não sei se cada ha é de alegria de verdade ou se é aquela risada de desespero. Gente, coronavírus, ele tá impactando várias universidades, não só na Itália, tá? Por exemplo, hoje já circulou notícia entre as pessoas da comunidade de Harvard, que não é para voltar para Harvard depois do Spring Break, que as aulas vão ser transferidas para o online. Isso também está acontecendo em Colômbia e está acontecendo em várias universidades americanas. As universidades na Itália estão migrando todas para o online para tentar não atrasar o calendário desse ano. É possível que com a chegada do verão no hemisfério norte a coisa dê uma acalmada, né? Mas por enquanto todas as atividades que demandam de presença física nas universidades, elas vão ser canceladas. Elas vão ser migradas para o online sempre que possível.
Por enquanto, as universidades elas estão preocupadas em manter as atividades do que já está acontecendo. Ainda não foram divulgadas medidas que explicam o que vai acontecer com as seleções, tá? Então, a princípio, tudo segue como está sendo publicado nos editais de convocação. Então, edital de convocação para seleção de graduação do ano que vem, quem vai estudar na Itália tem que, de repente, fazer as provas. Por enquanto, ainda vai contar com a possibilidade de ter realmente que fazer prova presencial, se for o caso. Se for prova entrevista, talvez possa ser online. Mas tudo isso, eu tô falando dessas provas, por exemplo, que eu tô acompanhando um aluno que ele é cidadão italiano, estudou fora, estudou fora e ele quer fazer a candidatura para graduação usando a cidadania, então ele vai ter que fazer prova, entendeu? Então, tudo isso tá em compasso de cada semana tem uma novidade. Por enquanto, a única informação é que até 3 de abril, nenhuma universidade na Itália está autorizada a fazer atividades presenciais. E é só o que está posto até o momento. Mas é o que eu tô falando para vocês. Vários países estão implementando nas suas universidades medidas de redução das atividades presenciais, migrando as atividades sempre que possível para o online. A melhor forma de vocês ficarem sabendo o que vai acontecer é ir acompanhando o site da universidade. Então, se você já tem que acompanhar normalmente o site da universidade quando você quer aplicar para uma universidade, agora é a hora que você vai redobrar e vai acompanhando se houve alguma notícia, alguma novidade, que tudo vai ser comunicado por lá, tá? Então é isso, acho que é a melhor recomendação que eu posso dar a respeito desse fato que é novo, que ainda vai ter muito desdobramento a acontecer durante os próximos meses, tá? Como se manter firme e lembrar da razão de tudo quando encontra os desafios? Essa é uma pergunta quase filosófica. E é fato que quando você está aplicando para estudar no exterior, aparecem muitos desafios. E justamente na hora que aparecem esses desafios, que é o momento de lembrar da razão. Muitas vezes a sua razão ela não é nem racional, né? Então, assim, para a maioria das pessoas com quem eu converso, se você perguntar por que a pessoa quer estudar no exterior, não tem uma explicação assim direta de eu quero estudar no exterior porque ABC. Acho que até eu me encontro nessa categoria quando se fala por que você quer estudar no exterior, é uma coisa que acho que é uma ânsia de ver mais, de sair da bolha e ver o que tem, sabe, fora do seu círculo menor, social, local que você se encontra. E assim, tem que pensar que essa vontade, né, essa razão por onde que te motiva aí surgiu desse espírito curioso, sabe? Dessa vontade de conhecer o que tá fora. O bom disso tudo é que, assim, o exterior nunca deixa de existir. Sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter desafios para você conhecer novos países, conhecer novas situações, pesquisar sobre assuntos, e não necessariamente precisa ser vou para fazer um curso de graduação, vou para fazer um curso de mestrado, vou para fazer um doutorado. Pode ser para você fazer um curso de especialização profissional, para você aprender sobre uma vírgulazinha assim que tem na sua área, que é estudada numa determinada universidade ou é apresentado num determinado congresso, e aí você dá aquele passo a mais na carreira.
na vida, sai um pouco da sua zona de conforto, reflete, vê o que existe, vê como as pessoas pensam em outros lugares, como elas vivem, traz essa reflexão para a sua vida, para o seu entorno, para a sua profissão. Então, se manter firme frente aos desafios é você se manter fiel a essa curiosidade que te move de querer ser uma pessoa aberta a conhecer o mundo. E acho que uma coisa também é passar a ver o seu mundo com outros olhos, sabe? Se você encontrar essa curiosidade no seu dia a dia de tentar entender por que as coisas são assim, por que as pessoas são assim, pessoas de repente que são um pouquinho diferentes de você, o que essa pessoa tem de diferente ou não, pode ser muito bacana e pode te manter com essa curiosidade aguçada e você não esquecer que esse desafio que você está enfrentando vai ter uma compensação no final. Eu falei que era meio filosófica, então eu filosofei o que eu acho que acontece, tá? Tem que se desafiar e fazer o que é necessário sabe? Se você não encarar isso como tarefa também, algumas vezes, nem sempre vai ser legal fazer um application, sabe? Tem que encarar como tarefa, como parte para você ir. Também é uma outra estratégia, tá? Bom, as perguntas de caixinha eu acho que eram essas. Agora vamos ver as perguntas que vocês me mandaram aqui. Peraí que tá muito balancei isso aqui. Vamos ver as perguntas que vocês me mandaram por aqui. Vamos ver. Gabi Salgado. Gabi Salgado tá aí, Gabi? Você sabe se as universidades Ivy League nos EUA dão mais ou menos bolsas que as universidades menores? Gabi, é muito relativo isso, porque tem universidades menores, por exemplo, Liberal Arts Colleges, que dão bolsas tão generosas quanto algumas Ivy League. E tem outras Ivy League que não dão bolsas tão boas para alunos internacionais. O que você precisa ver nas universidades americanas é se as universidades são full need met, que se você tem uma necessidade, elas vão cobrir essa necessidade totalmente, tá? Então, acho que a dica principal é essa. A Lau perguntou o seguinte: Marina, qual é o melhor momento para fazer o CSS Profile? Bom, o CSS Profile você tem que fazer quando você estiver aplicando. Muitas vezes, quando você manda o seu application, você já tem que mandar o CSS Profile completo. Se não me engano, ele fica disponível a partir de setembro. Posso estar confundindo que a questão de datas aqui é péssima, mas se não me engano, ele está disponível a partir de setembro e você já pode mandar quando você estiver pronto. Então, por isso também que não pode deixar para fazer a college list muito em cima da hora. Marina, como achar as bolsas no site da universidade? João Vitor tá aí, João? Bom, seguinte, você tem que sempre buscar a parte de financial aid, se for em inglês, scholarships, então você vai buscar, normalmente quando tá muito difícil de achar, quando não tá na parte, não tem uma parte só para isso, ou não tem uma parte dentro de International Admissions, às vezes é o caso, eu jogo na caixinha de busca do site da universidade. E aí você busca lá dentro do site para ver se ele acha alguma coisa. Entendeu, João? Então, assim, a maioria do site das universidades tem uma caixinha de busca dentro deles, que aí você vai jogar algumas palavras-chave, tipo Financial Aid, Scholarship, International Students, e aí você vai lendo tudo que tem para International Students. Isso te ajuda a entender como aquela escola trata a admissão dos estudantes internacionais, tá? Deixa eu ver aqui. Alunos com notas baixas ainda têm chances de ganhar bolsas? Bom, tem que ver o quão baixa, né? Porque às vezes a pessoa
tira 8,5 e tá mandando aqui, eu tenho nota baixa. Então, assim, tem que ver em relação aos alunos da sua escola, tem que ver em relação ao que é exigido na sua escola, qual a média que as pessoas costumam tirar. E tem que ver qual é o percentual de bolsa. Se você falar para mim assim, olha, eu preciso de 100% de bolsa e a minha média é 6, aí, a não ser que você tenha um mega projeto extracurricular, que você seja uma pessoa que tem um diferencial muito grande, ou que você esteja buscando uma faculdade que tenha uma bolsa específica para a tua área, ou que tenha uma forma de admissão específica, tipo assim, se é para a área de artes plásticas, aí eles recebem o seu portfólio, você é um puta artista, entendeu? Para a área de artes cênicas e tem um audition e você é tipo um quase ganhador de Oscar, só não recebeu o Oscar ainda porque você não atuou num filme. Então é mais ou menos isso, sabe? Se você não tiver um mega ultra diferencial, é mais difícil para um aluno 6 ganhar uma bolsa. E aí a gente tem que ver também que existem muitos critérios de bolsa no mundo, né? Existem universidades ou colleges, por exemplo, menores, que vão dar uma bolsa só pelo aluno ser do Brasil. Então, por você ser do Brasil, estar aplicando aqui, se você for admitido, eu vou te dar $10.000 de bolsa. Mas vamos supor que ainda nessa universidade ainda sobra um curso de $40.000 anuais para você estudar lá e se manter lá. Então tem que ver, $40.000 é possível para você e para sua família? Então é tudo muito relativo, sabe? Então, quando a gente está falando sobre bolsas, cada um tem que analisar o seu perfil frente ao perfil de alguma universidade que está buscando. É muito difícil quando a pessoa precisa de 100% de bolsa e ela não é aquele aluno ou aquela aluna que tem um destaque claro, sabe? Ou é aquele aluno que é muito bom nas notas e também está entrando nas universidades aqui no Brasil. Então tem alguns indicadores, algumas suspeitas de que você pode ser um forte candidato a uma bolsa. E tem algumas suspeitas que quando não são cumpridas, realmente fica bem mais difícil para a pessoa receber uma admissão e receber uma admissão com bolsa. Então tem que lembrar que dentro do espectro do que existe de bolsa no mundo, não só nos Estados Unidos, cada faculdade pode ter diferentes critérios. Então, alguns critérios podem ser destaque acadêmico, aquele aluno que já no colegial já publicou trabalhos, já participou de eventos internacionais, sabe? Já foi um destaque por si só, estuda num colégio super forte e ainda assim tira notas super boas. Então, essa é uma pessoa que consegue comprovar que ela tem mérito acadêmico. Então, é meio esse contexto, sabe? Se você não consegue ir comprovando essas suspeitas, é difícil você comprovar para a universidade que você vai ter condição de receber uma bolsa. Tem uma pergunta da Paola aqui. Então, nesse caso, seria possível conseguir fazendo graduação no Brasil? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Paola. É possível conseguir bolsa para pós-graduação no exterior fazendo graduação no Brasil? É super possível, tá? Então, se a sua pergunta foi essa é a resposta. Bom, pessoal, por hoje são essas perguntas. Nós vamos ter de novo uma live na terça que vem, falando de assuntos, respondendo perguntas variadas de vocês sobre estudar no exterior. A gente vai conversar sobre os assuntos. Eu tenho publicado muitos vídeos para vocês conhecerem melhor o que existe, quais são as possibilidades, como vocês fazem para se preparar. Então não deixem de conferir os conteúdos que eu tenho publicado no feed e nos stories e mantenham a comunicação de vocês comigo, mandando as dúvidas, mandando direct, fazendo comentários, fazendo perguntas para que a gente possa
Eu falo a gente porque aqui no Viajar para Estudar somos eu e o André trabalhando para criar novos conteúdos para vocês. Então sempre eu gravo um vídeo, o Dé edita, põe legenda, corta, a gente faz capinha, a gente faz post, arte, tudo para trazer essas informações para vocês, para ajudar vocês que querem viajar para estudar, beleza? E só fechando essa pergunta da Paola, integral 100%, a gente tem que entender, se você tá falando a bolsa 100%, eu entendo por bolsa que cobre todo o valor da anuidade e taxas universitárias. E sim, existem muitas bolsas em muitos países que contemplam brasileiros para fazer pós-graduação ou mestrado, né, no exterior, ou doutorado. Então, fica ligado aqui, pesquisa bastante, que você pode ser que encontre sim uma bolsa que te interesse. Então, gente, é isso. Um beijo e até amanhã ou mais tarde com conteúdos no Stories e conteúdos no feed. Tchau!